Torcedor, nada que esteja ruim que não possa piorar ainda mais. Eu sinceramente faço um questionamento aqui. Aonde querem levar o Vasco? Ou aliás, para onde querem levar o Vasco? O Vasco tinha como prioridade para a contratação de um primeiro volante o colombiano Gustavo Cuéllar, nome de seleção colombiana, nome de West Ham, nome de Mundial de Clubes, um nome diferenciado. Para a segunda opção, o Vasco tinha o Roraman Campuzano, que não era um Gustavo Cuéllar, mas era um bom nome também. Nome de seleção colombiana, nome de Boca Juniors, nome de time clube grande. E agora o Vasco vai para a sua terceira opção. Um jogador que não entra em campo desde fevereiro. Um jogador lesionado. Um jogador que o River Plate não quer mais. É esse jogador que o Vasco vai buscar para essa próxima janela de transferências. É esse o primeiro volante que o Vasco vai buscar para ser o titular nesse momento. É brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. É mais uma promessa não cumprida por parte dos dirigentes do clube. Estão achando que o torcedor é o quê? Estão achando que o Vasco como instituição é o quê? Vocês querem derrubar o Vasco? Vocês querem rebaixar o Vasco da Gama para a Série B do Campeonato Brasileiro? Porque a partir do momento que vocês buscam como primeiro volante um jogador que não atua desde fevereiro para entrar no Campeonato Brasileiro a 1000 por hora, vocês estão querendo ver o pior do clube. A gente vai falar sobre isso, a gente vai explicar essa situação, mas realmente é complicado. Antes, porém, de começar o vídeo, antes de passar detalhes por detalhes de quem é esse nome que o Vasco procura, faço questão aqui de dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez, se é que é possível dar essas boas-vindas, né? Nós estamos aí todos os dias, aqui todos os dias no caso, com muita informação, muita novidade e também criticando, porque é impossível não criticar esse atual momento do Vasco. É impossível a gente ver as informações e passá-las a vocês, todas elas, de uma maneira calma, tranquila. Porque não dá ver o que está acontecendo dentro do nosso Vasco da Gama e ficar quieto. Então estamos aqui para isso. Para informar, mas também para cobrar, para criticar, para reclamar, para tentar fazer pressão e fazer um Vasco melhor. E eu conto com você. Se você também não está aguentando mais esse momento do Vasco, se você também não está concordando com o que está acontecendo hoje com o nosso clube, se inscreva no nosso canal, vamos juntos. Deixa eu ser a sua voz de fato aqui no YouTube, que é para isso que nós estamos aqui, para ser a voz do torcedor vascaíno. Então se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aqui embaixo para ajudar na divulgação do nosso conteúdo. E deixe aqui também nos comentários o que você vem achando sobre toda essa situação, para eu dar uma olhada aí e comentar também, responder o comentário de vocês. Mas vambora, rapaziada, sem muita enrolação, fala logo de Vasco. Antes, porém, de entrar no assunto sobre esse novo nome que o Vasco trata como a nova prioridade para essa próxima janela de transferências, quero falar sobre essa tarde, né, de sexta-feira no CT Moacir Barbosa. A tarde do penúltimo treino antes de enfrentar a equipe do Internacional no Beira-Rio, nesse próximo domingo. E o Vasco vem se preparando, o Vasco vem realmente completamente focado para essa próxima decisão contra o Inter no domingo que vem. O Vasco vem, inclusive, com mudanças para essa partida. A gente trouxe na corda Vascão. O Vasco, com toda certeza, não entrará da mesma maneira que entrou contra o Flamengo nessa última segunda-feira. Os titulares serão diferentes. Sandrei deve retornar ao time titular, já que estará à disposição do técnico Maurício Barbieri. O Matheus Carvalho, Matheus Cocão vai ganhar uma vaga também entre os titulares. O Vasco vai com alterações para a partida desse próximo domingo. E além disso, também tivemos informações importantes para trazer aqui a vocês sobre esse atual elenco. Nomes que estarão na geladeira. Nomes que o Vasco da Gama, através de uma análise por parte da comissão técnica, vai dar uma afastada, vai colocar um pouco de lado. Esses nomes são eles: Robson Bambu, Rauan Cruz, jogador que veio por empréstimo do Santos, Egnaldo, Rodrigo e Matias Galarza. Segundo informações, esses jogadores vão entrar em uma, entre aspas, geladeira no Vasco da Gama. Vão ficar fora por um tempo para dar uma esfriada, pois o filme deles não tá legal com o torcedor vascaíno.
E de fato, não está legal. E isso não é culpa dos atletas. É culpa do Barbieri, é culpa do Paulo Brax, é culpa de quem montou esse planejamento para 2023. Galarza no ano passado não era titular no Coritiba. O Galarza no ano passado não servia para o Vasco, por isso foi emprestado para o Coritiba. O Galarza não servia para o Vasco, que permaneceu na Série B do Campeonato Brasileiro. E no Coritiba nem sequer relacionado era para as partidas. Hoje se tornou titular no Vasco. Como isso? Rodrigo, erro após erro. Entrou em 2 jogos, o Vasco tomou o gol assim que ele entrou em campo. Um jogador de base, seu primeiro ano no profissional, seu primeiro ano jogando no Campeonato Brasileiro. A falta de planejamento fez o Vasco queimar um garoto. O Rodrigo foi queimado pela falta de planejamento do Paulo Brax. Não quero entrar no mérito se ele teria qualidade ou não para ser titular, mas ele foi queimado pelo Paulo Brax. Egnaldo, queimado também. Um jogador em que pelo Vasco não ter um centroavante hoje, que é efetivo, que faz gols, a gente tenta achar um substituto. O Pedro Raul hoje não vem bem. Automaticamente, quem seria o substituto do Pedro Raul? Egnaldo. Teria que ser ele? Não. Um jogador de apenas 19 anos de idade não pode ser uma referência, não pode ser ali um fator dependente para o elenco. Queimado por falta de planejamento. Rauan Cruz já veio queimado. Rauan Cruz não servia para o Santos. Não sei o que o Paulo Brax inventou ao contratar o Rauan Cruz, de verdade mesmo. Erro de planejamento. Não vou nem falar que o Rauan Cruz foi queimado. Não tinha que vir. E o Robson queimado pelo Barbieri, essa insistência louca do Barbieri. O Vasco pagou 8 milhões e meio de reais no Manuel Capasso, mas o Barbieri quis porque quis insistir no Robson. Queimado. Então esses jogadores que eu citei aqui, esses 5 nomes estão na geladeira. Dificilmente veremos eles presentes nas partidas que estão chegando aí do Cruz Maltino. Contra o Inter no domingo, depois contra Goiás, depois contra Cuiabá. Esses atletas devem ficar de fora. E a situação é ruim, porque o Vasco vem afastando alguns atletas. O Vasco vai procurar nomes no mercado, mas há dificuldade na procura de nomes. Essa é a informação que nós temos. Ontem, pela parte da noite, tivemos uma notícia que movimentou muitos bastidores do Gigante da Colina. Pois o Paulo Brax hoje liga para empresários, liga para atletas, buscando a contratação de novos nomes. E a informação, infelizmente, que temos é que nomes não estão querendo vir para o Vasco. Um dos motivos para essa negação hoje de atletas de chegar ao Cruz Maltino foi o protesto que aconteceu nessa última quarta-feira no CT Moacir Barbosa. Isso preocupa os atletas, uma imagem não foi boa passada ao mercado diante de tudo aquilo que aconteceu. Pois os jogadores que recebem as ligações têm a preocupação, têm o medo de estarem dentro do Vasco da Gama e sofrer essa pressão, sofrer essa represália. Não apenas o que aconteceu no CT, mas o que aconteceu também em São Januário, na última segunda-feira após a derrota. Os fogos direcionados para dentro do nosso caldeirão. Não estou falando que é certo ou errado. Não quero entrar no mérito do protesto. Quero passar essa informação a vocês. Mas já digo aqui. Compreendo os atletas de não ter o desejo de vir depois de tudo que está acontecendo. Mas também já chega de atleta medroso, não é? Já deu de atleta com medo. A gente quer atleta que veja isso, veja protesto, veja manifestação e fale, pô, eu quero ir. Eu quero ir. Quero botar o meu peitão, eu quero ir. Quero passar por cima disso tudo, quero virar a chave, quero mudar o momento do Vasco. Jogador medroso e com todo respeito, o Vasco hoje infelizmente já tá cheio. Mas essa é a situação que temos a passar. E é claro, gente, não apenas essa situação. Mas eu sempre falei a vocês, nesses últimos meses, pelo menos que vem surgindo essas informações de dívidas, que o mercado iria agir com o Vasco de uma maneira diferente nessa janela de transferências. O mercado lá na primeira janela estava aberto para o Vasco. O mercado olhava o Vasco com ótimos olhos. Os empresários queriam colocar os seus atletas no Vasco. Hoje não é mais assim. Porque surgiu a informação que o Vasco deve 8 milhões e meio para o Andrei, que o Vasco atrasa nas parcelas dos atletas, que o Vasco deve a Atlético Tucumã, a Nacional, a Lille da França, que o Vasco deve a Corinthians, a São Paulo, Atlético Mineiro. É claro que fica complicado. É claro que agora o mercado sinaliza de uma outra maneira. É claro que os clubes negociam de uma outra maneira com o Vasco. A imagem do Vasco hoje está prejudicada no mercado. E volto a repetir, assim como a gente acabou de julgar por uma falta de planejamento,
Hoje o Vasco é prejudicado no mercado por uma falta de planejamento do Paulo Brax, que é o diretor de futebol, então sua responsabilidade tem que cair em cima dele. E uma falta de planejamento do Luiz Melo e do seu grupo, do seu corpo de funcionários. Porque o Vasco não pode ter dívidas assim, gente. Não pode. Corinthians está super endividado e não vem batendo dívidas à porta assim do Clube Paulista. Por que com o Vasco é assim, com tanto dinheiro em mãos? A situação é complicada. E aí a gente começa a entender que o Vasco vai começar a buscar nomes que, na minha opinião, não são soluções. São mais refugos. E refugos, chegando no Vasco nessa janela, o Vasco cai. O Vasco não tem que trazer refugos. O Vasco tem que trazer reforços e de peso. O Vasco tinha como prioridade para a sua posição de primeiro volante Gustavo Coediá, jogador de seleção, jogador top. Muito provavelmente fechará com o Corinthians. Por isso não chegará ao Vasco. Após o Coediá, o nome era o Campuzano. E eu já adianto aqui a vocês, era o nome sim da diretoria, o Campuzano, após o Coediá. Mas o Campuzano retornará ao Boca. O atual técnico do Boca treinou o Campuzano no Atlético Nacional. No melhor ano do jogador colombiano, o técnico era o que está hoje no Boca Juniors. Hoje esse técnico quer contar com o Campuzano. Então Boca, que era um clube que tinha o desejo de liberar o Campuzano, hoje tem os dirigentes, os diretores, ali no ouvido técnico do próprio clube pedindo a permanência do jogador. Então o Boca não está mais na situação de quero liberar o Campuzano. Se ele ficar aqui, tudo bem. Mas se for para ele sair, que a gente ganha uma grana. Então o Campuzano está no mercado, mas não para empréstimo, para venda. E aí, se é para venda, o Vasco não tem grana para comprar. Então o Vasco vai para uma outra opção. E eu trago essa opção aqui a vocês. O Vasco trabalha nesse momento, segundo informações, em um ritmo aceleradíssimo. Não é um ritmo acelerado, é um ritmo aceleradíssimo. Para contratar, sabe quem? Volante Bruno Zuccolini, do River Plate. O nome que já foi citado aqui no nosso canal no início do ano. O nome que o Vasco procurou no início do ano. Mas não veio, sabe por quê? Porque ele estava lesionado. O Bruno Zuccolini, em outubro do ano passado, eu vou fazer questão de trazer aqui dado a dado de quem é esse atleta. Bruno Zuccolini, em outubro do ano passado, sofreu uma lesão do ligamento cruzado. Outubro do ano passado. Essa lesão ainda vem, no caso, tendo as suas consequências. O Bruno Zuccolini parou de jogar algo em torno de fevereiro. A última partida dele com a camisa do River Plate foi no dia 4 de fevereiro. Depois dali ele passou por um processo de cirurgia. E exatamente por esse motivo o Vasco não quis contratar o atleta no início do ano. Porque ele tinha acabado de sair de uma sala de cirurgia. Hoje, o Bruno Zuccolini ainda não está 100%, mas já está se recuperando. Já está na fase final de transição para o campo. Mas não foi utilizado pelo técnico do River. Hoje, o Bruno Zuccolini tem contrato com o River Plate até o final do ano. Mas o River Plate não quer a permanência do jogador. Não vai renovar o contrato com o Bruno Zuccolini. Como a temporada no futebol argentino funciona de uma outra maneira com relação à temporada aqui do futebol brasileiro, muito provavelmente o River não vai querer ficar com esse jogador no segundo semestre. Vai aceitar um empréstimo ou uma rescisão contratual mútua. E o Vasco está de olho nessa situação. Informações que tivemos antes de trazer mais detalhes sobre esse atleta, segundo a página River Notícias, River Oi, no caso, fala assim, ó, abre aspas. Agora o Vasco da Gama teria decidido pisar no acelerador para ficar com a figura do River, com o jogador do River. Ou seja, o Vasco está correndo para contratar um atleta que nesta temporada, com a camisa do River Plate, fez apenas uma partida. Uma partida oficial, no caso pelo Campeonato Argentino. Ele estava em campo contra o Vasco, por exemplo, só para trazer a vocês, mas lá era um amistoso. Bruno Zuccolini disputou um amistoso no dia 11 de janeiro contra o Monterrey, atuou durante apenas 6 minutos, entrando na partida. Bruno Zuccolini atuou durante 90 minutos no amistoso contra o Milionários da Colômbia no dia 15 de janeiro e depois atuou em um outro amistoso contra o Vasco da Gama, onde o River venceu pelo placar de 3-0 e o Bruno Zuccolini jogou durante 44 minutos, pois ele entrou no segundo tempo de jogo. No Campeonato Argentino ele atuou contra o Monterrey. Esse é o clube, Monterrey. Ele atuou durante 14 minutos.
e foi relacionado para a partida contra o Belgrano no dia 4. Falei que ele atuou, mas ele foi apenas relacionado. Desde o dia 29 de janeiro que o Bruno Zuculini não entra em campo. Esse é o atleta que o Vasco busca para ser o seu primeiro volante. É um jogador de nome? Sim, por incrível que pareça. Bruno Zuculini é um atleta que tem passagem por Manchester City, por Valência da Espanha, um atleta que tem passagem pelo AEK Athens, no caso da Grécia, Córdoba da Espanha, Rayo Vallecano da Espanha, Racing da Argentina. É um jogador com renome internacional, mas é um jogador que vem de lesão. E a pergunta que eu já deixo aqui a vocês é a seguinte: é esse atleta que vai dar certo pro Vasco? Ele pode chegar aqui e destruir, porque é um atleta de qualidade. É um atleta, na minha opinião, que veste a camisa do Manchester City, que foi contratado pelo Manchester City, tem alguma coisa. Tem algum destaque. Um atleta pra mim que tem mais de 120 jogos pelo River, mais de 100 jogos pelo Racing, tem qualidade. Mas é um atleta que vem de lesão, meu amigo. O Vasco precisa de jogador pronto para essa próxima janela de transferência. Vocês não têm a mínima noção de como ficará o Bruno Zuculini após a sua lesão. Então procurem outro nome. Poxa, você ir de Cuejar pra Bruno Zuculini é muita diferença, cara. Vocês só podem estar de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Essa é a situação atual. Clima tenso, clima complicado. Mais uma promessa do Vasco que não é cumprida. Mais uma promessa do Vasco que não é cumprida. A gente espera que mude. Eu quero um jogador, nós queremos jogador de qualidade. O Bruno Zuculini pode ter essas qualidades, mas hoje nem vocês sabem se ele vai dar certo ou não no Vasco, exatamente por ter sofrido uma lesão no ligamento do joelho. Uma lesão séria, uma lesão grave. Por favor, não façam isso com o torcedor. Essa foi a informação que a gente tem. O momento é ruim, e só para encerrar, os conselheiros do Vasco da Gama, nesses últimos dias, nessas últimas horas inclusive, pediram aí a convocação de uma reunião. Conselheiros de diversos grupos políticos, inclusive da situação atual do Jorge Salgado, solicitaram uma reunião do Conselho Deliberativo em busca de esclarecimentos sobre a SAF e o atual momento do futebol. Foram convocados para essa reunião Jorge Salgado, Roberto Duque Estrada, Luiz Melo, Paulo Brax, para esclarecer sobre esse atual momento. A fase é ruim, a fase é complicada, a fase é tensa. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa sexta-feira. Retornaremos ainda hoje com Boa Noite Gigante, contando com a presença de todos vocês. Vambora, estamos aqui para isso, para informar, para esclarecer, mas também, é claro, para não abaixar a cabeça diante de tudo isso que está acontecendo. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como eu sempre falo, saudações vascaínas.